No início de um ensaio fotográfico é normal que uma modelo ou modelo fique tímido com as fotos. Minha principal dúvida é como fazer essa modelo se soltar mais. Oi, Diego. Respondendo a sua pergunta, primeiro eu quero deixar claro assim que existem pessoas que são profissionais da área de fotografia, como os modelos, por exemplo, modelo fotográfico, modelo passarela. Eles são mais descontraídos e, de uma certa forma, eles não têm uma timidez que atrapalhe o ensaio. Eu acho que eu entendi bem a sua pergunta. A sua pergunta é em relação às pessoas que não têm muita habilidade, muito trato de lidar com a câmera fotográfica. Antes de a gente pensar em diminuir a quantidade de timidez, aquela coisa do início do ensaio, do modelo, vamos pensar na nossa timidez, né? O que é que acontece? A gente tem muito pouco contato com as pessoas que vai fotografar, a gente acaba, sabe, conversando 5 minutos e colocando ali já no set para fazer as fotos ou no ensaio externo. Primeira coisa, para que você perca a sua timidez, e a primeira coisa que você pode fazer para que a sua modelo, a sua cliente perca essa timidez, é ter um papo franco, um papo descontraído, um papo que você conheça o que é que ela gosta. E esse papo a gente chama de briefing. Quando a gente briefa o cliente, a gente está tentando descobrir dela, arrancar dela o que é que ela tem de interesse, tem de melhor para apresentar a fotografia e o que é que ela tem, quais são as suas necessidades, né? Quais são as suas dores, vamos dizer assim. Então, um cliente que você quiser diminuir essa ansiedade, primeiro disparo, tem algumas técnicas, né? A primeira é briefar. Você pode fazer um brief mais formal, com perguntas e respostas. Como, por exemplo, você prefere ensaio em set de estúdio, fundo branco, fundo preto, quer ir para fora, fazer um ensaio externo? E quando é casal, você fica sempre percebendo que essas perguntas, elas, nas entrelinhas dessas perguntas, você vai ter ali algumas dicas, né? Quando pergunta para um casal, por exemplo, onde foi o primeiro beijo? Aí ele olha para ela, ou então ela olha para ele. Então, eu acho que as entrelinhas acabam informando muito mais do que aquilo que você escreve no seu briefing. Então a primeira dica é arrancar o máximo de informação desse cliente, também sem ser chato. Existe um limite para que você chegue e faça as perguntas, porque acaba, se demorar muito esse briefing, acaba ficando uma coisa muito chata. Mas o bacana de fazer o briefing é fazer a pessoa sonhar. Tipo, você gosta de praia, de campo, aí a pessoa já olha sonhando com aquilo. Ai, minhas fotos vão ficar assim. Você olhar também as fotografias que você já fez de outros clientes, ou até de outros fotógrafos mesmo, para dizer, não, eu não gosto do meu braço, eu acho o meu braço que não é bonito. Então isso deve ser anotado. Um briefing bem feito não é só para dirigir a pessoa, mas para você pensar em cenário junto com o seu cliente. É para que você pense numa iluminação mais quente, ou mais dramática, ou mais romântica, junto com o seu cliente. Então, o briefing é o documento mais importante que você tem em direção de pessoas. Não existe uma forma... Eu aqui não estou falando de direção de pessoas profissional, não, tá? Se por acaso você está fazendo foto com celular de brincadeira, esse assunto, esse conteúdo é importantíssimo para você. Por exemplo, você está viajando e alguém pede para você fazer a foto. Geralmente o namorado, a namorada, um esposo. E aí você vai fazer aquela foto e você demora muito para você fazer o clique. Aí a pessoa, vamos logo, perde o sorriso. Então, vocês têm que pensar na locação antes. A sua pergunta, Diego, é tão interessante que a gente podia passar horas aqui falando sobre quais são as dicas que você tem para descontrair a sua modelo. Então, a primeira é fazer o briefing, mesmo que não seja uma coisa comercial. Você vai fazer um ensaio de celular numa praia com um amigo seu. Então, você converse com ele, pergunte o que é que ele gosta mais. Existem aquelas perguntas mais básicas, bem básicas, mas que também não acho ruim fazer. Você prefere pelo dia ou pela noite? Você prefere praia, campo ou cidade? Você gosta do seu sorriso? Quer fazer foto sorrindo? Tem algum problema em fazer foto sério? Existe alguma parte do corpo que você gosta mais ou alguma que você quer evitar? Tá? Eu gosto muito dessas perguntas para quebrar o gelo.
E aí você vai batendo papo, ela vai falando, eu não gosto daquelas fotos convencionais, ela às vezes é uma gestante, aí eu acho chata aquela mãozinha na barriga, será que a gente podia pensar em alguma coisa nova? Aí já vem aí o quê? O que é que você vai pensar no look? Um look pode dar uma direção do olhar do observador para aquela barriga, sem você precisar necessariamente colocar sua mão na barriga, quer dizer, a modelo ou a cliente na barriga dela, para não ficar aquela coisa chata também, de toda foto de gestante tem a mão na barriga, então isso pode ser discutido antes. E se por acaso no ensaio ela botar a mão na barriga, deixe, clique, entendeu? Ou se por acaso, ao contrário disso, ela gostar de foto da mão na barriga, que faça. Mas se você quiser dar uma diferenciada na sua foto, você pode pensar algum look que dê uma ênfase, que traga linhas, que dê uma ênfase para a barriga da modelo. Além de você pode usar as linhas corporais, como o braço, por exemplo, ou melhor dizendo, como você pode usar linhas corporais, por exemplo, o olhar da modelo olhando para a barriga, ou o marido olhando, o namorado olhando para ela. Então essas são linhas óticas que reforçam o olhar do observador para aquilo que você quer mostrar, que nesse caso é a barriga. Então você tem em primeiro lugar um briefing bem feito, descontraído, um briefing tradicional, clássico, escrevendo. Outro briefing pode ser não escrever nada, você pode achar chato, de repente você perde o contato visual com a pessoa. Eu gosto de fazer os dois, né? O briefing tradicional e depois eu largo o briefing e fico conversando sobre tudo, sobre sociedade, sobre política, sobre esporte, aquilo que ela gosta de conversar, sobre música, sobre artes. Porque com o jeito que ela responde, a gente tem uma ideia de como deve fotografar. Daniel, mas é só isso que você tem para dizer para a gente diminuir a ansiedade? Eu vou dizer o seguinte, Diego. A ansiedade, muitas vezes, o próprio fotógrafo passa para o seu cliente sem perceber. Ele chega lá agoniado, chega atrasado, chega suado do horário que foi marcado. Isso já atrapalha na sua direção. Quando a gente fala direção de pessoas, a gente tem uma série de coisas relacionadas a comportamento, a psicologia, que a gente deve fazer. Então, chegar antes, se você marcou 4h30, chegue 4, meça a luz. Entendeu? Mas o que tem a ver medir a luz com direção de pessoas? Tudo. Porque quando você mede a luz, você está diminuindo a sua ansiedade. Já medi a luz, já vi aqui um cenário, já escolhi. Então, eu chego antes. Até hoje, se eu for fotografar alguém, eu chego meia hora, 1 hora antes. Por quê? Porque não precisa ter pressa. Vou lhe contar um case aqui, Diego, que acho que vai lhe ajudar. Uma vez eu fui fotografar um casal de evangélicos e foi logo no início de um calçadão que tem aqui em Aracaju, da Orla Pôr do Sol. Era época de carnaval, mas era o primeiro carnaval na região. E o que aconteceu lá? Exatamente um bloco de carnaval no ensaio romântico de um casal evangélico. Ela começou a chorar porque ela só tinha aquela data, e ele forçou ela. Eu digo, não, olha, chamei ele assim no cantinho, não forço não, deixa comigo. Eu digo, você não quer fazer a sua outra? Não, senão você está certo. Não vamos fazer a foto. Convenci ela que não faria foto. Quando eu dentro de mim ainda tinha esperança, tá muita gente, muita bagunça, a gente foi pro final do calçadão. Eu disse, vamos fazer só um clique aqui, ver como é que tá a luz, porque quando a gente voltar, a gente vai fazer. O ensaio saiu, ela relaxou, viu que não tinha ninguém, o bloco estava distante. Então você tem que ter sempre uma artimanha para você conseguir fazer isso. Você imagina eu preparar a luz de novo em outra data, eu preparar o cenário em outra data. Mas Daniel, eu não quero fotografar comercialmente. Eu quero fotografar amigos com o meu próprio celular. Gente, a técnica é a mesma. Se você causar muita ansiedade para o seu cliente, para aquela pessoa que vai ser fotografada, ela vai absorver aquilo de alguma forma. Então as dicas são muito simples, tá? Não chega atrasado, chega antecipado, faça a medição da luz. Se ela tiver alguém que ela sinta segura, que ela leve, mas essa pessoa não deve atrapalhar na direção dela. Você vai, bota a mão na cintura. Geralmente quando a mãe leva um filho, tipo uma debutante para fotografar, a mãe fica dando pitaco. E aí eu digo logo, olha senhora, por favor, antes de começar a sessão, eu queria conversar com a senhora, porque a gente, quando está muito concentrado, se alguém falar, aí desconcentra. Na verdade eu estou pedindo a ela assim, tipo, fique aí, que deixe que eu faça o meu trabalho. Então é isso, a gente tem que preparar toda aquela... Engraçado, a gente vai fazer uma viagem, faz um plano de voo, faz um plano de viagem. Agora a gente vai fotografar, a gente não planeja. O cara vai fazer um vídeo, ele faz um roteiro.
o comandante vai fazer uma viagem lá, vai navegar no mar, faz um plano de navegação, faz um plano de voo, e a gente vai fotografar e pega a câmera e vai. Eu não entendo isso. Um professor, ele tem um plano de aula, né, que ele vai dar naquele dia, ele sabe mais ou menos que caminho vai levar. Mas quando a gente vai fotografar, alguma coisa acontece que a gente parece que fica ansioso e vai fotografar. Então, existem outras técnicas também, porque a gente deve dizer para o cliente da seguinte forma, ou daquela pessoa que vai ser fotografada informalmente: olha, fulano, a gente vai fazer umas fotos aqui antes, mas não são as fotos ainda, até porque está cedo, o sol está muito quente, a gente vai fazer uns 10, 20 minutos aí para a gente ver a luz. A gente já viu a luz, né? Não, para a gente ver se o cenário está bom, a gente já viu o cenário. Só que aí, nesse momento de dizer assim, vai começar agora, isso causa ansiedade. Então a coisa vai aquecendo. E do mesmo jeito, Diego, que você aquece a modelo para você chegar num número X de foto, para começar a fazer foto de verdade, com os músculos mais relaxados, você também, como fotógrafo, profissional ou não, também deve relaxar. Então essa dica é boa, porque às vezes a gente acha que é sempre o outro que tem que estar à vontade. Não é bem isso, né? Você também, enquanto fotógrafo, você também tem que estar à vontade. Às vezes acha que o ensaio é tudo, a câmera é tudo. Não, existem coisas que você pode fazer para descontrair, do tipo andar, pular, correr, gritar, saltar. Tudo isso é importante na direção de modelos. Outra informação, você tem que saber no seu briefing, naquela entrevista inicial, qual é a música interessante para o modelo. Se o modelo quer uma música, que tipo de música que ela gosta de quê? Ela gosta de uma música mais instrumental, ela gosta do samba, ela gosta de um pagode. Nesse momento você tem que ser profissional, né? Você tem que aceitar o gosto daquele cliente, porque você está cedendo aquele tempo para fazer um bom trabalho para ela. Então isso, independente da sua vontade, você tem que executar esse trabalho. Então coloque uma música que seja descontraída para ela, descolada, para que ajude. Muita gente prefere música mais de um batistaca, uma música de boate, uma música ritmada, para dar uma pulsação maior ao ensaio. Lembrando que quando você fizer uma cena romântica, que você pense em músicas românticas. Quando você fizer uma cena, uma direção de cena mais agitada, você vai trabalhar uma pulsação mais agitada, porque isso vai ajudar na sua direção. Tá? E é sempre bom você dizer: olha, fulano, os 30 primeiros minutos ou as 50 primeiras fotos é mais para a gente ver, testar, não é uma foto ainda, desde que já é. Só que o cliente não tem que saber disso, porque quando eu digo isso, eu sinto que ele desarma aquela coisa da tensão e fica mais relaxado, fica menos tenso, e aí ela nem percebe quando o ensaio começou, porque a grande tensão está aí, olha, o ensaio começou agora, aí a pessoa fica tenso. É isso. Existem outras técnicas, tá? Mas a princípio seria isso aí, tá? Muito obrigado pela sua participação.